Vamos. Deu um tilt na minha conexão aqui, mas a gente voltou. Então, acabei descartando o outro vídeo, então vamos recapitular aqui. A gente estava falando sobre como é ter uma vida abundante. Esse é o tema que eu escolhi para nossa conversa de hoje. Já fazia muitos dias, muito tempo que eu não fazia uma live. E a gente falou sobre tudo o que é vida. Vida a gente trata sobre várias áreas. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, dentro dessa divisão, nós temos que cuidar da nossa saúde do nosso corpo. Nós somos responsáveis por zelar pela saúde do nosso corpo, nosso corpo físico, que é emprestado para a gente viver essa experiência aqui na Terra. Nós temos a obrigação de cuidar bem do nosso corpo. Nossa saúde emocional, da nossa alma, nós também temos que cuidar bem da nossa alma, da nossa mente, e a nossa saúde espiritual, nós somos um espírito. Então, quando há um desequilíbrio nesse cuidado, surgem problemas, né? E isso impacta potencialmente nos nossos relacionamentos, impacta nas nossas finanças. Então, quando a gente fala sobre vida financeira, ela está interligada com todas as áreas da nossa vida. E a gente estava falando aqui sobre princípios bíblicos, né? Tudo que a gente for falar aqui, nós vamos tratar de princípios bíblicos, tudo baseado na Bíblia. E eu li o versículo de João 10:10, que é a base desse tema, né? E perguntar como é possível eu ter uma vida abundante. Em João 10:10, Jesus disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, tudo o que Jesus falou, como eu disse antes, cada vírgula, nenhuma vírgula do que está aqui na Bíblia, ela está aqui por acaso. Ela está aqui intencionalmente e para quem acredita, né, no que foi escrito, no que está escrito, a gente entende que a Bíblia é um manual. Eu falei assim, imagino Deus perguntando, quando muitas vezes a gente ora pedindo a Deus uma resposta, um caminho, uma solução, ele chega e pergunta, fala, tá bom, você já leu o manual que eu já deixei escrito? Você já pesquisou no manual? Muitas vezes quando a gente compra um carro novo ou algum equipamento em casa, ele vem com um manual, e por a gente não ler o manual, por ignorar esse manual, a gente às vezes vai lá e tem algum problema, alguma intercorrência nesse equipamento, mas que a resposta estava já lá no manual. E o nosso manual, o manual que Deus deixou pra gente, é a palavra. E a gente estava falando antes aqui, né? Nós temos várias formas de falar com Deus e de ouvir a voz de Deus. Eu falei, eu já tive algumas situações, né? Não sei se todo mundo aqui já passou por isso, mas eu já tive algumas experiências de ouvir a voz de Deus me respondendo como se fosse uma pessoa do meu lado. Me parece doideira, né? Parece coisa de maluco, mas é só para quem acredita. E se alguém já ouviu dessa forma, vai entender o que eu tô falando. Mas existem várias formas de Deus falar conosco, e quanto mais próximos nós estamos dele, melhor a gente entende que foi ele falando com a gente, usando muitas e muitas vezes mesmo, são outras pessoas para falar conosco, usando a palavra de Deus. Aqui estão as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas situações, e usando muitas vezes a natureza também, porque ele criou tudo, e muitas vezes na nossa observação a gente consegue entender o propósito de Deus, de tudo que ele fez, né? E ele fez e entregou na mão do homem, para o homem cuidar e para o homem governar. E a gente só pode falar de vida abundante se houver cumprimento de princípios. E uma coisa que Deus não vai fazer por nós é a nossa parte. Deus pode fazer tudo, pode, ele é onipotente, só que Deus não descumpre princípios, ele já deixou princípios descritos, e os princípios servem para nos proteger, os princípios servem para nos ajudar, porque o coração do homem é enganoso, e muitas vezes a gente acha que está fazendo do jeito certo, e vai querer fazer na força do nosso braço, do nosso nariz, e dá errado.
e a gente sofre consequências. Então não adianta você querer se ajoelhar, pedir para Deus que te dê uma resposta, mas na verdade é aquela resposta que você quer ouvir. Muitas vezes a resposta de Deus vai ser não, e você continuar insistindo, porque sim, Deus não é surdo. Uma vez que você falou com ele já ouviu. Mas imagina que se você como, né, Deus como pai e nós enquanto filhos, imagina se um pai dá um presente pro filho toda vez que ele erra, o pai dá um presente, ele reforça aquele comportamento errado. Então Deus, ele nos traz recompensas, mas quando a gente está em obediência. Então a obediência, ela gera uma vida abundante, ela gera uma vida em plenitude. Porque quando a gente entende o nosso chamado, o nosso propósito, e eu comentei aqui antes, algumas pessoas que me conhecem no tempo de há alguns anos já, né? Que quando eu trabalhava na Caixa Econômica, eu era concursada no banco, eu morava no Paraná, e eu estava vivendo uma vida, tendo os meus recursos, o meu trabalho, do meu esforço, da minha busca de conhecimento, que eu fui buscar, que eu fui estudar, mas não me trazia a satisfação, a alegria que me traz hoje quando eu descobri o meu propósito de ensinar, o meu propósito de compartilhar conhecimento com pessoas para que elas consigam ter resultados melhores na própria vida. Né? Assim como o professor traz conhecimentos, eu me vejo dessa forma, e aonde eu sinto a alegria e eu sinto que esse é o meu propósito, o meu chamado. E muitas vezes a pessoa passa toda uma vida somente trocando o seu tempo por dinheiro, vivendo uma vida, muitas vezes tem um retorno financeiro sim alto, mas vive frustrada, vive infeliz e paga um preço alto na sua saúde, como aconteceu comigo, onde eu quase paguei com a minha vida, ou paga o preço dos seus relacionamentos, uma família que se desfaz porque a pessoa priorizou valores, deu mais valor para o trabalho, para o dinheiro, do que para cuidar da sua família. E muitas vezes essa pessoa deixa de lado o que é mais importante, que é a própria salvação, que é a nossa vida, a nossa conexão com Deus. Como eu disse antes, nós estamos aqui vivendo uma experiência passageira, aqui é só por um tempo. E não tem como a gente viver querendo fazer do nosso jeito e esperando ter resultados favoráveis, e se a gente decidiu seguir um caminho errado, assim como Jesus contou na parábola do filho pródigo. O pai amava aquele filho, o pai cuidava daquele filho, dava tudo que aquele filho precisava. Mesmo assim, ele quis experimentar lá fora, pegou o dinheiro e o pai não disse que não. Só que o pai não foi junto. O pai não tem como apoiar uma decisão errada. Ele foi por conta própria, não sabia que resultados ele poderia colher, mas o pai não foi junto. Então Deus não vai nos apoiar nunca numa decisão errada que a gente decidiu tomar da nossa própria vontade. E enquanto a gente insiste em viver pela força do nosso braço, existe um desalinhamento de propósito, porque sim, todo cristão nasce com, né, ou quem escolhe e tem esse entendimento é alcançado pelo amor de Deus e se torna um seguidor de Cristo e entende que o sacrifício de Jesus é a maior prova de amor que existe. Todos nós recebemos, sim, um propósito específico, um chamado específico, e pode ser despertado na nossa vida profissional enquanto funcionário, na nossa vida profissional enquanto empresário, empreendedor. Mas nós só temos uma vida para viver, então é disso que eu quero falar, sobre como ter uma vida abundante, que a nossa vida, o nosso tempo aqui, ele seja 100% integralmente destinado a fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E não tem como eu cumprir princípios bíblicos que estão aqui no manual do proprietário, o manual do inventor, do criador. Não tem como eu viver e cumprir os princípios que ele deixou para nós e eu não prosperar. E a prosperidade, a abundância, como a gente ouve tanto falar hoje, não está ligada só à parte financeira. Então, assim, na mentoria, eu transbordo, nós vamos tratar sim da vida financeira, porque é onde eu tive um treinamento maior, onde eu tenho esse chamado, onde eu passei anos
E eu tive esse entendimento, Deus falou comigo, né? Ele me treinou, eu aprendi vendo pessoas, milhares de pessoas, de famílias na minha mesa todos os dias, por muitos anos, para hoje eu poder ter essa bagagem, além da teoria, também da prática, para ajudar a pessoa. É isso que eu amo fazer. Para mim não faz mais sentido hoje viver atrás de uma mesa de escritório só trocando meu tempo por dinheiro. Hoje meu propósito é que o que eu faço para ajudar outras pessoas, que a minha fonte de sustento seja ajudando a melhorar o maior número da vida de maior número de pessoas que eu conseguir alcançar. E aqui a internet, para mim, ela é uma grande ferramenta. Assim como antigamente eu venho eu sou apaixonada por conhecer gente nova, pelo contato físico, pelo olho no olho. Mas eu não posso desprezar nos dias de hoje o potencial de alcance que as redes sociais têm. Porque aqui eu tô falando com gente que está geograficamente muito longe de mim, mas que a mensagem que eu quero passar, ela pode chegar até essa pessoa. Eu brinco assim, é uma coisa que é minha análise, minha opinião, não tá na Bíblia, mas eu imagino que se hoje Moisés fosse passar para o povo, né, a palavra as ordens de Deus, como ele fez com as tábuas dos 10 mandamentos, onde é que Moisés falaria sobre isso? Onde ele conseguiria fazer com que essa mensagem chegasse para todas as pessoas que precisavam ouvir? Ele muito provavelmente usaria sim as redes sociais. Se a gente fosse pensar, né, Moisés nos dias de hoje, preciso falar com o povo, ele usaria as ferramentas que estão à nossa disposição. Então tem tanta gente que vem aqui na internet para falar baboseira, tem gente que vem aqui na internet para muitas vezes até ensinar coisas erradas, que vem gente aqui para compartilhar perversão, prostituição, compartilhar valores distorcidos. Então, o que eu quero fazer aqui é usar essa ferramenta, usar do meu tempo para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e que isso de alguma forma faça sentido e ajude a vida de vocês. E aproveitando então para falar sobre como vai ser essa mentoria de finanças para mulheres cristãs. Nesse momento, não vai ter vagas para homens, né? Nesse momento, eu tenho um chamado muito específico e me conecto com mulheres, porque eu tenho algumas histórias de superação também que eu entendo que foram permissões de Deus na minha vida para me preparar para esse momento em que eu tô chegando agora. Tudo tem o seu tempo. Teve o tempo em que eu estava em campo, treinando, para agora eu poder entrar em campo na batalha, né? Em campo aqui para poder fazer esse compartilhamento. Hoje eu estou muito mais preparada. E dentro da mentoria, nós vamos abordar assuntos específicos da área de finanças sobre princípios bíblicos. Tudo que vai ser falado está na Bíblia, está na palavra, que muitas vezes por ignorar ou por não conhecer, ou muitas vezes por conhecer, mas não obedecer, nós não desfrutamos da vida abundante, que é o que Jesus prometeu para nós. Então, quando a gente trata de princípios, quando a gente cumpre princípios, nós vivemos propósitos. Deus cumpre promessas. Princípios são como chaves que abrem as portas das promessas que Deus nos deu. Ele não vai nunca descumprir um princípio. Deus não descumpriu o princípio nem com o próprio Filho, nem com Jesus ele não descumpriu princípios. Então, para todos nós, existem regras e a regra é essa. Nós temos que cumprir princípios para viver promessas. E se existe uma promessa de Deus na nossa vida, nós temos que viver um processo. Porque você não tem como colocar, eu falo assim, colocar um bolo no forno. Mesmo para fazer um bolo, existe um processo, existe um procedimento, existe uma ordem para fazer aquilo ali acontecer, para dar certo. Então, nós temos que entender que não é do jeito que eu acho que tem que ser. Existe sim uma regra, um processo, e em Oséias
fala que o meu povo padeceu porque lhe falta conhecimento, e por ter rejeitado conhecimento, eles foram castigados. Não é só eu não saber, eu desconhecer, eu não ter o conhecimento. É quando eu tenho acesso ao conhecimento, eu ignorar. É quando eu tenho a oportunidade de aprender, eu fechar os ouvidos, eu fechar os olhos. Eu não me dedicar. Eu ouvi, entrar num ouvido, sair no outro, eu não aplicar. Eu continuo em desobediência. E como a gente falou antes, não tem como um pai dar presentes, premiar um filho desobediente, porque ele só pioraria a situação desse filho. Então, o que eu quero trazer aqui, princípios bíblicos de prosperidade financeira, porque a palavra é muito clara. Em Mateus 25, eu estava falando sobre isso antes, quando caiu a conexão. Em Mateus 25, Jesus ensinou sobre a parábola dos talentos. Então, Deus é o maior interessado na tua prosperidade. Deus é o maior interessado que você multiplique os talentos, o que Ele coloca na sua mão. E isso a gente está falando, sim, de coisas espirituais, de dons espirituais, mas também de coisas naturais. Porque o reino só pode crescer se nós crescermos, se nós prosperarmos. Imagina quando Josué foi para a guerra, Deus não mandou um exército de anjos para lutar. Ele mandou o povo lutar. Ele deu uma ordem para Josué: esteja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então é sobre comportamento. Força e coragem é questão de caráter, é questão de comportamento. E Deus deu uma ordem para nós sermos, a mesma ordem que Ele deu para Josué serve para nós nos dias de hoje. Nós sermos fortes e corajosos e fazer o que tem que ser feito, porque Ele está conosco. Mas Deus não tem como vencer uma guerra se nós não lutarmos. Então, Ele não vai mandar, Ele poderia mandar anjos, fazer algo sobrenatural ali? Poderia, mas existem princípios. E essas batalhas somos nós quem temos que lutar. Ele nos habilita, Ele nos traz conhecimento, Ele nos dá as ferramentas, mas quem tem que entrar em campo somos nós. Nós queremos que Deus faça tudo sozinho é antibíblico. Aí você vai ter que ir lá ler no livro de Provérbios quando ele fala do preguiçoso. Nós queremos que Deus faça a nossa parte, é ser muito prepotente, é ser muito arrogante. Deus não vai fazer a nossa parte, Deus não vai fazer a minha parte por mim, Deus não vai fazer a tua parte por você. Para melhorar a sua saúde física, mental e espiritual, quem tem que tomar uma atitude, tomar uma decisão, um posicionamento é você. E eu fiz um post essa semana que eu falei assim, que a sua decisão, ela vai afetar a vida de pessoas que virão depois de você, vai afetar suas próximas gerações. Em Provérbios tem um versículo que diz, é isso mesmo, Carol, pedimos empregos, mas não enviamos currículo, a gente não vai bater na porta, Deus não vai fazer isso, não vai mandar um anjo com um pacote de dinheiro na porta da sua casa. Entende? Ele vai abrir as portas e quem tem que entrar é você. E essa chave para abrir essa porta são o cumprimento dos princípios. E tem um versículo de Provérbios que fala que o homem sábio, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Deus está falando aqui de dinheiro. Deus está falando de prosperidade financeira, sobre herança aqui na terra. Não é só da herança espiritual, do que a gente do que a gente sabe que vai alcançar quando estiver no céu com Deus, mas nós temos que aprender aqui sobre o reino e fazer o reino de Deus avançar aqui na terra. Porque existem hoje, acabamos de passar por um período de eleições, né? Então, governantes foram colocados nessas cadeiras, e essas cadeiras elas não vão ficar vazias. E esse é o entendimento que tem que trazer para tudo na nossa vida, seja no meio empresarial, no meio educacional, as cadeiras, os postos de trabalho, os postos dentro de cargos nas empresas, alguém vai ocupar. Se nós que defendemos princípios cristãos, se nós que dizemos
que servimos a Deus, que seguimos a Cristo, não estamos ocupando essas cadeiras para levar nossos valores, os valores de Deus lá, Deus não vai vencer essa guerra sem a gente. Nós temos que entrar e lutar, nós temos que sentar nessas cadeiras e fazer acontecer. Nós temos que vir aqui para a internet, colocar o nosso rostinho aqui da nossa cara tapa para pessoas que podem entrar e falar não concordo com você, podem entrar e criticar o que a gente está fazendo, mas é nos posicionar, colocar a nossa cara tapa, é isso aqui, é vir aqui falar do que está aqui na palavra, no manual que ele nos deixou, porque é isso que nós acreditamos, e a palavra, a prova de que ela é verdadeira e a prova de que ela é viva é a transformação que ela causa em quem lê. É quem lê, quem tem acesso, quem tem um único contato com Deus, com Jesus, não sai da mesma forma, sai transformado. Só que toda essa transformação, ela acontece pela mudança da mente. Tudo aquilo que você ainda não viveu, não experimentou hoje, é porque você ainda continua com a tua mente presa em coisas do passado que já não servem mais hoje. A palavra fala isso, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. São novos conhecimentos que eu tenho que buscar para mudar a minha vida daqui para frente. E isso eu coloquei como exemplo no post, vocês podem olhar ali depois, o exemplo de Abraão. Abraão decidiu e pagou o preço de obedecer a Deus e saiu do conforto da casa do pai dele e foi peregrinar como nômade pelo deserto. Ele se arriscou, ele catou todo mundo, enfiou embaixo do braço, obedeceu à voz de Deus e foi. Só que a obediência dele levou ele a viver milagres e ele se tornou conhecido como o pai da fé, só que a obediência, e eu fico imaginando assim, aí é uma coisa aqui na minha cabeça, as histórias eram passadas, não existiam livros, a Bíblia ainda não existia naquele tempo, compilada os livros juntos como nós temos acesso hoje. A história era passada para frente de boca em boca muitas vezes. E a história de Abraão foi passada para o filho dele, para Isaac, de Isaac foi passada para os seus filhos de boca a boca. Eu imagino, eles eram nômades vivendo em tendas no meio do deserto, eles não tinham casas, eles viviam em tendas. E eles fazendo aquelas fogueiras à noite e contando histórias. Essas histórias eram passadas e ensinadas para as crianças. E isso a gente vê lá em Provérbios, fala, ensina o menino no caminho que deve andar e mesmo quando crescer não se desviará dele. Porque eles estavam juntos, a família junta, ouvindo as histórias. A história que aconteceu na vida de Abraão foi passada para frente e lá o bisneto dele, muitos anos mesmo depois da morte de Abraão, ele ainda era um adolescente. José, que foi bisneto de Abraão, ele era um adolescente quando ele foi separado da sua família, porque ele foi vendido pelos seus irmãos e foi, imagina, ele era escravo, foi levado prisioneiro para um outro país, outro idioma, outra cultura, e ele era um menino. Só que até aquela idade, tudo que ele aprendeu fixou tão forte no coração dele que os princípios que ele aprendeu, ele não se desviou dos princípios e muitos anos depois, apesar de toda a dificuldade que ele passou, de toda a traição, de toda a injustiça, a mentira que fizeram com ele, mesmo jogado na prisão, ele não se desviou dos princípios que ele aprendeu em casa. E o cumprimento dos princípios que ele aprendeu lá na frente serviu para salvar da fome e da morte milhares de pessoas. Não só pessoas do povo de Deus que eram os escolhidos, o sangue dele, a família dele que ele mandou vir para o Egito e ele sustentou dali para frente, mas como todo o povo egípcio. E aqui a gente vê que eu escrevi lá, o cumprimento de princípios salva vidas, o cumprimento de princípios liberta da escravidão, o cumprimento de princípios faz você alcançar as promessas de Deus. O princípio é a chave que abre a porta para você acessar a promessa. Então, dentro da mentoria, nesse momento, nesse primeiro momento, nessa edição da mentoria, é só para mulheres, porque assim, o que eu vou trazer, não só os princípios, um pouco do que eu tô falando aqui para vocês, mas algumas situações que são muito específicas para mulheres. Então eu estou respondendo ao meu chamado dessa forma para compartilhar com vocês isso,
vai começar já na quarta-feira da semana que vem, a aula inaugural vai ser aberta para todo mundo, então eu convido todos na quarta-feira da semana que vem, quem quiser ter acesso, para até tomar essa decisão depois de participar da mentoria ou não, mas assim, a vida financeira ela tem impacto em todas as outras áreas da nossa vida. E quando eu entendo que eu estou cumprindo princípios, eu vou viver algo extraordinário. Porque assim, nós falamos, né, e nós lemos, nós entendemos que Deus, ele é o Rei dos Reis. Quando eu falo Rei dos Reis, não é só dos outros reis. Rei dos Reis, ele não é rei de mendigos, ele não é rei de pedintes, ele é o Senhor de todos nós. Mas ele quer dizer o quê? Que nós somos governantes das nossas vidas. Nós temos que aprender a governar dentro da nossa casa, ter controle sobre as nossas finanças, ter controle sobre os nossos impulsos, nós sermos reis e governantes das nossas vidas, para nós termos prosperidade e abundância e cumprirmos princípios que é onde eu tenho para mim e eu transbordo na vida de outras pessoas. Se eu não estou ainda hoje ajudando outras pessoas, eu não estou vivendo a plenitude dos princípios de Deus, do que Ele deseja para nós. Então, tá tudo aqui no manual. Tá tudo aqui no manual. O meu convite é, esteja aqui, eu quero cada vez mais poder compartilhar com vocês. Se faz sentido para você, compartilha essa live com mais pessoas. Continua ligada aqui no meu canal, aqui no Instagram, como também no canal do Instituto de Educação e Ação Empreendedora. Então, assim, a gente quer ensinar cada vez mais, com muita humildade, porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou aprendendo, mas compartilhar um pouco das minhas experiências. Acabou de passar por aqui um querido professor meu lá da pós-graduação, então assim, eu busquei conhecimentos e hoje meu propósito de vida é vir aqui compartilhar com vocês. Então, se faz sentido para você, compartilha essa live com mais pessoas, divulga, ajudando a divulgar o meu trabalho hoje, você também está transbordando, porque muitas vezes a gente não entende como que eu posso fazer para transbordar, para ajudar outras pessoas. Se hoje você ainda não tem uma situação financeira onde você pode ser um grande doador de grande volume de dinheiro, você pode doar seu tempo. Você pode compartilhar conhecimento, palavras para abençoar a vida de outras pessoas. Então, uma forma de ser generoso e de ser transbordante é também compartilhando palavras como essa que eu estou falando aqui. Nós não fomos chamados para o vinde. Jesus falou, vinde a mim. Mas a partir do aceitar esse convite do vinde a mim, nós fomos chamados para o ide, para compartilhar isso que transformou as nossas vidas, compartilhar com mais pessoas. Porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa hoje que precisa de transformação na vida dela, seja porque ela está numa situação financeira muito difícil, seja porque ela está numa situação de saúde física doente, porque ela está, de repente, numa situação de total desespero, com os relacionamentos quebrados, destruídos. Então, nós somos uma pessoa só, nós temos uma vida só. Então, nós temos que aproveitar esse tempo aqui para fazer com que o reino chegue, a palavra de esperança e de amor chegue para mais pessoas, chegue para o maior número de pessoas que você puder alcançar. Além de qualquer outro chamado que você possa ter, seja na sua profissão, seja no seu chamado, de repente, ministerial. Nós fomos chamados para o ide e pregar o evangelho. E nós todos temos 24 horas por dia. Como você tem escolhido dividir e viver essas 24 horas? O quanto do seu tempo você tem usado para abençoar a vida de outras pessoas e para viver para o reino? Então, meu convite é que você venha aprender com a gente como viver cada vez mais para o reino e também ter a sua vida financeira abundante e transbordante com isso. Eu agradeço cada pessoa que passou aqui pela live, que me prestigiou, que passou esse tempinho aqui com a gente, e eu peço que você tenha a compaixão de outras pessoas, compartilhe essa live e que também Deus abençoe você. Tenha uma noite maravilhosa, transbordante, e antes de dormir hoje, faça uma oração. Peça a Deus o que Ele quer de você.
não é só o que você já trabalhou até hoje, quantos diplomas você tem, o que você já aprendeu, o que você estudou, o que você fez até hoje, porque foi uma oração que mudou a minha vida de um ano para cá. Eu, com tantos diplomas, de ter estudado tantas coisas, comecei a me perguntar: Senhor, o que você quer de mim daqui para frente? O que você quer que eu trabalhe daqui para frente? O que você quer que eu faça daqui para frente? Eu não quero mais ficar insistindo em tomar escolhas, em tomar decisões sozinha e viver só pela força do meu braço. Por um tempo deu certo, me trouxe retorno financeiro, mas não me trazia um propósito, não me trazia o brilho no olho, não me trazia a alegria e a satisfação que eu tenho hoje. E quando Deus começou a me responder, e Ele responde, como eu falei, através de pessoas, através da palavra, através de situações, e muitas vezes é falando diretamente conosco, as peças vão se encaixando. As coisas vão acontecendo e a gente começa a entender que tá no caminho certo quando o caminho começa a fluir, as coisas vão começando a acontecer e vão dando certo. Existem sim muitas dúvidas, muitos questionamentos, existe a autossabotagem que a gente tem que trabalhar o tempo todo, mas o convite é: compartilha o pouco que você sabe, compartilha do amor, da palavra, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por nós. Ele deu tudo que ele tinha, ele deu a própria vida. Ele passou por injustiças, ele passou por agressões, por mentiras, que quem merecia passar por aquilo éramos nós. E ele já fez esse sacrifício. E aquilo que eu falei antes, de graça, só a graça. A graça de Deus é de graça para nós, porque Jesus pagou esse preço. Então a gente vai ter que aprender a partir de agora a valorizar tudo que ele fez por nós, tudo que ele tem dado para nós, e a valorizar e a multiplicar aquilo que ele coloca em nossas mãos. Tenha uma excelente noite, continua acompanhando aqui, que semana que vem a gente começa a nossa jornada juntos a partir de quarta-feira. Um beijo grande.